Oi. Fofoca do dia em que um menino trollou a professora e ela enlouqueceu. Na minha turma tinha um menino que ele era o terror de todos os professores. Ele não copiava dever, ele não prestava atenção na aula, ele não estudava, ele só ia na escola pra perturbar a vida dos outros e pra comer merenda. E eu não vou falar o nome dele aqui porque até hoje ele é um pouco doido. E se ele ver esse vídeo aqui, certeza que ele vai vir aqui na minha casa me procurar. Gente, o nome dele é Davi, eu não consigo ficar sem falar. E aí um belo dia esse menino querido, o Davi, decidiu do nada fazer uma trollagem e implicar com a pior professora da escola. Ela era a professora Sueli, a professora de química. Ela era aquelas professoras que gostava de tudo do jeitinho dela. Não deixava quase ninguém ir no banheiro na aula dela. Ela enchia o quadro de matéria. E se você não copiasse rápido, em 10 minutos ela não queria nem saber. Ela já tava apagando pra poder escrever mais. E ela também tratava todo mundo mal, só gostava dos nerds. E como o Davi não gostava dessa professora, um dia antes da horário dela entrar na sala de aula, ele começou a arrancar um monte de folha do caderno dele, juntou uma na outra e fez uma bola de papel. Aí ele foi, pegou uma garrafinha de água de uma menina lá da sala e começou a molhar a bola de papel. Depois ele colocou um pouquinho de cola e começou a amassar. E aí aquela ali parecia uma massinha molhada, uma meleca. E aí quando deu o horário do professor que tava dando aula pra gente sair, e logo em seguida a professora Sueli ia entrar, ele foi até a mesa onde os professores sentavam e na direção da cadeira assim ó, ele pegou aquele papel gosmento e jogou no teto. E pra quem não sabe, quando o papel está molhado, ele gruda nas coisas quando você joga. E lembrando, não estou ensinando nem falando pra nenhum de vocês fazer isso, hein? Principalmente com seus professores. E aí depois que o Davi jogou aquela meleca no teto e ela ficou grudada, ele saiu correndo e foi sentar no lugar dele e ficou lá como se nada tivesse acontecido. Todo mundo da sala viu, mas a gente, ó, ia ficar quietinho, porque ninguém gostava de fofoqueiro dedo duro. Então se alguém falasse alguma coisa, todo mundo ia ficar com raiva da pessoa. E aí deu a hora da professora Sueli entrar na sala de aula. E todo mundo da sala inteira tava disfarçando, fingindo que tava tudo normal. Tirando a Lívia, que era minha melhor amiga, mas ela era maluquinha, tadinha. Desde o momento em que a professora Sueli entrou na sala de aula, a Lívia não parou de rir em nenhum momento. Aí o Davi começou a encarar a Lívia. E ela tava assim, ó. Aí a professora Sueli sempre falava alguma coisa antes de sentar e fazer a chamada. Aí ela falou assim: eu até iria dizer bom dia, turma, mas hoje vai ser um péssimo dia pra quem não é inteligente. Porque a matéria vai ser difícil. E eu tô vendo que a maioria de vocês vai ter que se esforçar pra aprender. E logo em seguida, ela virou e foi sentar na mesa dela. Quando ela sentou na cadeira e abriu a folha pra fazer a chamada, a sala inteira começou a olhar pra ela, pra ver o que ia acontecer. Tirando a Lívia, que tava quase deitada no chão de tanto que ela tava rindo. E aí a professora tava quase terminando a chamada e ela falou que a gente tava muito comportado, que todo mundo ficou quieto prestando atenção e que pela primeira vez no ano a gente tava de parabéns. Quando ela terminou de falar a frase, aquela bola de papel emelecada caiu em cima da cabeça dela. E aí a professora Sueli fez assim, ó. E aquele líquido da meleca, água misturada com cola, começou a escorrer assim, ó, no rosto dela. Todo mundo da sala assim, ó. Menos a Lívia, que a essa hora ela já tava sem ar, quase se mijando de rir e toda vermelha. Aí a professora Sueli levantou da cadeira dela e encarou todo mundo da sala. Igual o filme de terror, ela ficou assim, ó. Até que depois de 1 minuto encarando todo mundo, ela falou: eu quero que o engraçadinho que fez essa palhaçada apareça e seja corajoso ou corajosa. E ninguém falou nada. E aí ela começou a andar de um lado pro outro falando assim, ó. Ah, é? Vocês não vão falar não? Não vão falar não? Eu dou aula há 20 anos, isso nunca aconteceu comigo. Toda descabelada, tadinha, devia ter cola até no ouvido dela. Até que a professora Sueli viu que ninguém ia fofocar quem tinha sido e falou pra turma que se ninguém fofocasse e falasse quem foi, todo mundo ia ficar de recuperação e tirar nota vermelha com ela. Nessa hora, Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola, levantou da cadeira dela, falou assim: com todo respeito, licença, mas aí não, professora, a senhora não pode dar nota vermelha pra todo mundo, só porque alguém fez uma palhaçada. E se eu ficar de recuperação, mesmo com nota boa, eu vou lá na diretoria reclamar, hein? E aí a sala toda começou a concordar com a Giovana Furacão. Aí todo mundo começou a conversar ao mesmo tempo, uma gritaria. E aí a professora Sueli, que tava toda nervosa, toda descabelada, toda emelecada, falou assim: já chega! Não interessa mais quem foi, porque eu vou dar um jeito de descobrir. E eu mesma vou resolver, hein? Aí, gente, do nada mesmo, ela virou pro Davi e falou assim: e você aí, Davi, que sempre apronta nas minhas aulas, é o meu primeiro suspeito. Tu abre teu olho, que eu tô na tua cola. E aí a professora Sueli não foi falar com a diretora, não chamou o inspetor, ela não fez nada. Ela saiu de sala só pra limpar o cabelo e depois voltou. E ela realmente estava a fim de resolver isso sozinha. E esse assunto ainda ia dar muito o que falar. E por enquanto, nada tinha acontecido com o Davi. Mas era questão de pouco tempo até alguém falar que tinha sido ele. E aí, o circo ia pegar fogo.